Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense, hoje para discutir, para falar sobre um assunto importantíssimo na nossa atualidade. Nós estamos assistindo essa tragédia no Rio Grande do Sul, né? Muitas vezes, na geografia, a gente tem um olhar diferenciado para esse tipo de evento, porque fala-se em tragédia que não poderia ser controlada pelo homem, que tem a natureza como agente principal, etc. Mas nós temos gerenciamento de risco, nós temos a construção civil que pode ser melhor orientada para fazer um trabalho preventivo e vários outros temas que a gente pode puxar para refletir um pouco sobre esse assunto. Então, aqui ao meu lado, um experiente coronel veterano do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, Coronel Passos. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Paulo. Sempre às ordens. De novo, né? A gente está sempre buscando para beber na fonte de quem realmente conhece do assunto. Coronel, quando se fala em gerenciamento de risco, né? Nós sabemos que uma tragédia do tamanho dessa lá no Rio Grande do Sul, né? O número de mortos aumentando assustadoramente, tem mais coisas, tem coisas assim mais pesadas que a gente tem que aprender a lidar com elas, né? Exato, Paulo. O acontecido agora no Rio Grande do Sul nos choca a todos. A gente aproveita para enviar aqui a nossa solidariedade aos irmãos gaúchos que estão lá passando por essa catástrofe. Nossas condolências às famílias. Exato. Né? Muitas vidas perdidas e muitas famílias impactadas de uma forma geral. E todo o Brasil mobilizado para ajudar. Mas é importante a gente pontuar que, salvo engano, há relato de uma ocorrência semelhante nos anos 40. Isso. E se nós buscarmos na história ainda mais antiga, Paulo, nos séculos passados, nos milênios passados, essa área certamente passou por situações semelhantes. O que acontece é que agora existem habitações ali, o que nós chamamos de antropismo. Então, a modificação do ambiente natural pelo homem, ela traz esse tipo de impacto. Então, a impermeabilização das áreas, ou seja, o asfaltamento, quando nós cimentamos as nossas casas, as nossas áreas, toda aquela água de chuva que ela descia do céu, caía no solo e ela infiltrava ou percolava, agora ela passa a escoar pelas ruas e vai causando inundações, alagamentos, e os leitos dos rios, eles regularmente, o rio transborda e ele ocupa ali a sua várzea e vai tendo o seu leito menor, o seu leito maior, agora retomado, porém com a presença humana. Então, nós precisamos cada vez mais lembrar de que a natureza ela tem o seu curso e a nossa interferência no ambiente, ela vai deixando uma conta que uma hora volta e cobra um preço caríssimo como nós estamos vendo agora. Com toda certeza. Coronel, o senhor já teve o prazer, a oportunidade de sobrevoar Porto Alegre? Sim. Seja como piloto, como Sim. passageiro de aeronave. A gente viu aí na televisão, inclusive, né? Isso que o senhor está contando de forma muito bem ilustrada, que são canais, né? Vários canais, vários cursos d'água. O Guaíba, que é um curso muito importante, tem um lago importante, uma barragem também que já foi feita no passado. E o que a gente percebe é o seguinte, trazendo até aqui para a nossa realidade, né? O ser humano, ele vem e ocupa esse espaço físico sem considerar a reação dele, né? Exato. Paulo, se você observar, na Amazônia, por exemplo, brasileira, você tem chuvas lá torrenciais, eu arriscaria dizer diariamente. Mas lá não existem desastres, porque não há ocupação humana. Então, o desastre não é a chuva. O desastre é o resultado da chuva. É o resultado do evento. Então, uma chuva de 100 milímetros, ou vamos aqui extrapolar, uma chuva de 300 milímetros na Amazônia, não tem qualquer efeito ao ser humano. Ao contrário, uma chuva de 300 milímetros, seja em Uberaba, seja em Porto Alegre, Belo Horizonte, Uberlândia, é claro que isso vira ali uma tragédia, uma catástrofe. Então, é a presença humana, é a modificação desse ambiente que vai nos trazer esse tipo de efeito. Vamos fazer uma situação hipotética aqui. Suponhamos que o Coronel Passos tenha sido convidado para ser um secretário de planejamento urbano de uma região dessa. Quais seriam os pontos? Estou fazendo uma provocação aqui que eu não tinha combinado com ele, mas quais seriam os pontos? Porque eu sei que ele tem capacidade. Quais seriam os pontos que o senhor focaria para fazer um gerenciamento de risco neste ponto aí, na questão
hidrológica, de ocupação desses espaços no centro urbano? Paulo, eu acho que é preciso discutir a qualidade do avanço das cidades. Então, uma cidade maior não é necessariamente uma cidade melhor. É preciso que a gente entenda isso. Cidades com o dobro do tamanho de Uberaba não são exatamente melhores. Elas podem ter Serve problemas. para nós também aqui. Sim, elas têm problemas maiores. Então, o tipo de ocupação, né, a expansão da cidade, em que direção a cidade se expande, em que qualidade essa expansão é feita, são pontos a serem observados. E até a ocupação dos espaços que estão vazios no centro já ocupado, já urbanizado. Então, áreas que estão desocupadas, discutir como que isso deve ser feito. Talvez um adensamento maior de áreas já antropizadas, ou seja, já ocupadas pelo homem, elas sejam uma boa saída ou uma boa mitigação de problemas maiores, porque as cidades não podem expandir infinitamente. Nós precisamos do meio ambiente, de áreas verdes que estejam ali preservadas, precisamos de ambientes que sejam ali respeitosos, para que essa convivência seja a mais harmônica possível. É verdade. A gente estava conversando aqui nos bastidores, né, e o Coronel Passos me trouxe aqui, eu quero lembrar, né, que o Coronel Anderson Passos teve uma experiência grande aí na área da Defesa Civil no estado de Minas, né, Coronel? E também, além de ser piloto, né, de uma aeronave que é o helicóptero do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais por vários anos, tem um vasto conhecimento aí nessa área de gerenciamento de risco e tudo mais. E a gente está falando aqui de urbanização, de exemplos, né, de casos que servem também para Uberaba. O Coronel me contou um caso interessantíssimo lá de Maringá, no Paraná. Como é que é? O que o senhor viu lá que é interessante a gente observar? Paulo, dentre outras iniciativas, a cidade de Maringá está buscando já há alguns anos fazer essa ocupação das áreas já urbanizadas, buscando esse adensamento. Então, terrenos que estão vazios, sem nenhum tipo de construção, a prefeitura hoje ela tem lá uma forma mais específica de tentar estimular que a ocupação seja feita. Ocupação e não inteligente. A expansão, exatamente. Para poder, inclusive, trazer populações com menor poder aquisitivo para os centros urbanos, em convivência com populações ali com maior poder aquisitivo, dessa interação, fazer surgir uma melhoria para ambos. Certo, até para evitar que as pessoas que têm menor qualificação profissional, por exemplo, elas moram geralmente em áreas adjacentes da cidade, nas periferias. É muito importante que elas possam morar mais perto, para que elas tenham melhor qualidade de vida. Isso, é claro, reflete na cidade como toda a população. É verdade, tem sentido isso que o senhor está falando. E serve muito para Uberaba, eu acredito, porque nós temos chamados terrenos de engorda, né? Exato. Que sempre são deixados ali, às vezes em áreas centrais, né? Aqui de Uberaba nós temos exemplo disso, né? Em que nós poderíamos, de forma muito inteligente com o poder público e várias frentes aí, ocupar de forma mais racional, de forma mais inteligente, evitando essas famosas ilhas de calor que nós temos no centro da cidade, esses famosos espaços vazios, né, urbanos que nós temos aqui na nossa Uberaba. Está aí a dica de quem viaja o mundo. Aliás, eu quero lembrar, referência em Minas Gerais e no Brasil na área de gerenciamento de risco, de gerenciamento de crises também, como é o caso que nós estamos vivendo lá no Rio Grande do Sul. Coronel, para a gente voltar um pouco aqui nessa sua área específica e de domínio, né? Voluntários. Tem muita gente querendo ajudar, inclusive nas redondezas ali da própria região de Porto Alegre e tudo mais. O voluntário nessa hora também tem que ser muito bem disciplinado. Tem, Paulo. O brasileiro é um povo muito solidário e situações como essa nos tocam profundamente a todos. Mas é importante que a ajuda seja feita de uma forma organizada e ela tem que estar sintonizada com as demandas da população e não com a minha vontade. É importante falarmos que quando eu me proponho a ajudar, eu preciso deixar o meu ego em casa
e ajudar da forma que seja mais adequada. Eu me refiro a estar nesse ambiente somente se eu for acionado. Então, o voluntário, é muito importante que ele se cadastre junto à Defesa Civil, ao governo, aos bombeiros, coloque ali as suas habilidades, as suas limitações, inclusive, para que ele possa, sendo acionado, ir para o local nessa condição e ajudar da forma que for preciso. Muitas vezes, um engenheiro pode ser usado como piloto de barco se ele tiver essa habilitação. E é importante que ele esteja habilitado. Não é adequado, não é bem-vindo que você esteja, por exemplo, eu me oferecer a dirigir um automóvel se eu não tenho sequer habilitação. Então, isso é inadmissível, se eu não tenha condições de ajudar. Então, é importante que você não vá se não for chamado, porque a população já está carente, os recursos são limitados, então mais pessoas nessas áreas torna a crise ainda maior por demanda de combustíveis para carros e viaturas, comida, água, medicamentos, todos os itens de primeira necessidade. E o desastre, ele ainda está em formação. É importante a gente lembrar, Paulo, que em algum momento as águas vão baixar e virão outros momentos ainda de muito sofrimento à população. Isso é esperado. A gente não deseja, mas isso é esperado que aconteça. É a consequência natural de um evento como esse. Exato, porque as águas vão baixar, haverá contaminação nas casas que precisam ser muito limpas, houve comprometimento da estrutura de resposta do Estado. Então, hospitais foram atingidos, delegacias, prontos socorros e tudo aquilo que faria a cidade funcionar normalmente. E sendo Porto Alegre a referência regional, aquele apoio que as cidades ao redor tinham, ele acabou ficando muito fragilizado. Então, é muito importante, né, a gente saber que a população do Rio Grande do Sul está passando por um momento crítico que tende, inclusive, a se agravar. A gente pode comparar com uma situação de guerra. Coronel, embora a gente saiba que às vezes as pessoas ficam receosas de fazer esse tipo de doação, né? Fazer uma transferência lá via Pix para o governo do Estado, a gente tem visto o governador lá do Estado do Rio Grande do Sul pedindo, né, para que se façam doações via Pix, porque é a forma mais interessante, mais, do ponto de vista logístico, mais prática para se resolver os problemas graves, como o senhor citou aí, né? Pela sua experiência, né? Esse é também o melhor caminho. Estou perguntando isso porque nós temos aqui em Uberaba, inclusive, um movimento, né? Acho que uma carreta vai estar disponível aí, ali na FIENG, né? Na Praça Frei Eugênio, para acolher donativos e tudo mais. Pode até ser que a gente mande isso para lá mais para frente, mas nesse momento, pela sua experiência, a ajuda ela é bem pontual, né? Exato. Vou falar do que eu vivi no Corpo de Bombeiros, na Defesa Civil Estadual e em diversas situações ao longo aí dos últimos 30 anos. As campanhas de doação de donativos, elas aparentemente são uma boa ideia, mas elas precisam estar muito integradas ao governo local, porque recolher donativos parece ser simples, mas eu queria citar um exemplo aqui. Quando você recolhe as roupas na sua própria casa, em poucos minutos você consegue separar aquilo que é para adultos ou para crianças. É verdade. Roupas masculinas e femininas. Até os pares de sapato, você precisa atar um pé de sapato ao outro para que aquele par de sapato não se desfaça. Exatamente. Mas se você recolhe na sua rua, esse volume aumenta, num bairro isso aumenta, e se você recolhe numa cidade inteira, o volume é muito grande. O Brasil tem 5.500 municípios. Você imagina a quantidade de carretas que estão sendo recolhidas agora, e eu arrisco dizer que nem todas as cidades ou as pessoas terão a cautela de doar roupas que estejam em condições de uso. As pessoas muitas vezes doam roupas que estão rasgadas, muito sujas, roupas de festa que não são adequadas àquele momento. Ou seja, então, vamos ter que fazer uma triagem. É preciso fazer a triagem para que você não doe em excesso, porque haverá necessidade de espaço para armazenamento, triagem disso. Então, essas campanhas são críticas. Ainda mais quando você fala de alimentos, porque aí sim, os alimentos perecíveis, eles se tornam ainda mais delicados, porque precisam chegar com muita agilidade. Então, como há centenas de bloqueios de estrada, não será surpresa se todos esses donativos, a caminho do Rio Grande do Sul, não consigam sequer passar pelos bloqueios. É verdade. Porque muitos lugares nós
pontes caíram, estradas caíram. Então, a entrega desses donativos muitas vezes será feita por aeronaves, mas precisam ser itens específicos. De longe, nós vemos aqui que a necessidade de água, é claro que ela é muito grande, mas pode haver outras demandas locais, de insulina, de combustível, de fraldas, de uma série de outras coisas que somente quem está lá percebe. Tem condição de fazer por isso, Paulo, que a doação via Pix é a mais adequada para pessoas e entidades confiáveis, que estão sentindo a dor de quem está ali ao lado e possam adquirir no comércio local, nas imediações, no formato adequado, na organização adequada para que você possa fazer chegar aquela comunidade. Quando eu estava na Defesa Civil Estadual, houve o terremoto do Haiti e houve também carretas de donativos que chegaram para ser doadas lá no aeroporto do Rio de Janeiro, mas não estavam nos pallets, portanto não puderam ser transportadas. Esse material voltou para Minas Gerais e acabou não sendo útil. Olha aí. Quer dizer, é preciso, até para ajudar, é preciso saber como, de que forma, né, essa ajuda é mais interessante. Coronel, eu quero dizer ao senhor o seguinte, meu dileto amigo, eu quero te convidar para ficar aqui para a gente fazer uma dobradinha. Nosso tempo, infelizmente, está se esgotando, você sabe, nosso tempo não é tão longo, para a gente fazer uma entrevista contigo, um outro aspecto, que é o aspecto do salvamento, que é uma área que eu sei que você conhece, barbaridade. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrando essa entrevista aqui, você pode ficar mais uns minutinhos. Perfeitamente. A gente vai voltar com o Coronel Passos para falar sobre as operações de salvamento, lembrando que nós temos, inclusive, uma equipe uberabense que foi para lá, o Coronel sabe disso. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou agradecer a sua primeira participação aqui no nosso ISTV Cidade, e a gente volta para falar desse assunto, combinado? Combinado. Então tá aí. ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. E estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. ISTV Shop, o seu shopping na TV. Moda, saúde, beleza, decoração. Promoções com produtos e serviços de qualidade. ISTV Shop, o seu shopping na TV. Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba. A equipe ISTV Cidade foi visitar um projeto que faz um tipo diferente de divulgação das artes aqui em Uberaba. As pessoas estão sendo convidadas a visitarem ateliês de artistas do nosso município. Confira a entrevista que nós fizemos com 3 artistas. Eu sou arte educadora de longas datas, uns 30 anos mais ou menos, e agora a gente sentiu essa necessidade de estar aproximando, né, os artistas e o público e os artistas, né? Então, me reuni com o Flávio Salge e com o Anderson Ikenelay, e nós fizemos um projeto que é o projeto Conexão Arte. Esse projeto ele vai funcionar, aliás, já está funcionando da seguinte maneira: uma vez por mês, nós vamos fazer a visita aos ateliês dos artistas de Uberaba. O pessoal precisa conhecer que nós temos muitos talentos em Uberaba. E qual é o espaço de criação e a proposta de criação de cada artista, né? E assim a gente valoriza mais os talentos da nossa terra. Conta aqui um pouquinho para nós o que a população vai encontrar nesses espaços. Você anda bastante, você é uma pessoa do meio, está sempre se relacionando, eu sei disso. Então conta o que as pessoas vão ver dentro da sua ótica. As pessoas vão encontrar a forma que o artista cria, as obras do artista e a vida do artista dentro dessas obras. E vão se conectar ao mundo artístico, né? Isso é que é o mais importante, porque o mundo artístico, ele nos torna cada vez mais humanos e mais sensíveis. Então, essa conexão a gente sente que esse século XXI precisa acontecer, das pessoas respirarem e transpirarem mais arte. Legal, já tivemos
um primeiro encontro, uma primeira visitação? Como é que vem pela frente? Quais são as próximas paradas? Opa, isso é muito bom. Vai ser uma vez por mês, né? No mês de abril foi o artista Reginaldo Pereira, nesse local onde nós estamos. Agora, no mês de maio, será o Aguimar José, que é o ceramista, então vai ser na cerâmica onde ele produz, nós vamos ver tudo, o forno, o torno, essas coisas todas. E os próximos meses, a surpresa. Parabéns. Obrigada. Venha conosco, venha conhecer os nossos artistas, venha conhecer o processo de criação e transpirar um pouquinho de arte. Eu percebi, com o tempo de conhecimento dos artistas de Uberaba, trabalhando já com eles, eu percebi a necessidade que tem das pessoas conhecerem esses ateliês e esses artistas e o trabalho que eles têm maravilhoso no Uberaba, a importância disso e assim o tanto que precisa dessa conexão com vários artistas, porque não tem essa união do pessoal conhecer esses ateliês, conhecer esses artistas todos. Aqui é muito rico nesses ateliês, nesses artistas. Uberaba tem uma riqueza muito grande na arte e na cultura, e a gente sente isso no coração também, porque somos parte dessa arte e vários projetos acontecendo aí ao mesmo tempo. Nós vamos poder ver também as produções, as artes feitas pelo Flávio, ou você está mais na organização? Como é que está a sua participação nesse aspecto aí? Sim, é mais a organização, levar esse pessoal, juntar esse pessoal próximo ao ateliê e levar para dentro e ver esse pessoal, esses artistas trabalhando pela arte. Eu tenho outros projetos também gratuitos, que não pode só inscrever, que são, aqui no Reginaldo nós temos feito oficinas de fotografias artísticas e os casarões de Uberaba, que está fantástico, depois procurem saber também, e vai ser muito legal. Tudo isso está muito... Eu agradeço o Reginaldo, que deu espaço para a gente poder ter o primeiro Conexão Arte, a Elisa, o Anderson Quinelai, que são parte desse grupo aí incrível. Olha, a gente está sempre analisando e com essa gama de grandes inimigos da arte, que são sempre próximos, né? Eu estou aqui nesse espaço desde junho do ano passado, então a gente está agregando movimentos, agregando ideias, exposições. Algumas eu consigo ter algumas boas ideias, outros amigos têm algumas melhores ainda. Então esse que eles iniciaram agora é maravilhoso, né? Porque geralmente eu fico muito tempo aqui sozinho pintando, então a gente está movimentando e está tendo esses encontros. Foi aqui o primeiro encontro, foi muito bom, veio bastante gente, houve um bate-papo, uma ideia legal, né? Fizeram muitas perguntas, eu pude adicionar alguns momentos da minha vida, desde a infância, onde a arte teve influência, onde eu comecei a ter desejo pela pintura, pelos desenhos. Inclusive nós contamos um pouco dessa história, né? Isso, exatamente, já aconteceu antes. E foi muito legal este bate-papo, entendeu? Foram pessoas que outros artistas também, a gente fez um café da tarde bem especial, a gente pôde comemorar o momento, foi algo muito agradável. Que legal. Convido então a galera que está nos assistindo para participar do projeto. Então, o projeto próximo, como já falaram, vai ser no estúdio do Aguimar, né, que é ceramista, que é uma pessoa muito inteligente, que o trabalho dele em Uberaba já é grandioso, as pessoas do mundo inteiro conhecem o trabalho deles, né? E conhecer também aqui o nosso espaço, que é na Henrique Dias, 380, aqui nos Estados Unidos, está aberto para exposição, quem for artista e quiser expor aqui no espaço, está aberto, lançar um livro, algum evento cultural, música, eu espero a presença de todos. ISTV Cidade, noticiário da família uberabense, e a gente faz uma pausa para falar novamente sobre a dengue. Boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde indica que nesta segunda-feira nós chegamos a 11.371 casos suspeitos de dengue contra 10.607 do boletim anterior, divulgado no último dia 29 de abril. O número de pessoas com diagnóstico confirmado subiu mais um pouquinho, foi de 780 para 825 o número de casos de pessoas com diagnóstico confirmado
de dengue aqui em Uberaba. Felizmente, não tivemos nenhum óbito registrado em nenhum dos 2 boletins. A gente só lembra, evidentemente, a população deve continuar preocupada, deve continuar fazendo a sua parte também, limpando os terrenos baldios, assim como nós temos que cobrar também do poder público a atenção maior a essa população que eventualmente precise tanto do atendimento em saúde, mas que precise também dessa ação mais enérgica do poder público para a limpeza dos lotes vagos e tudo mais aí nas nossas periferias de Uberaba. E com isso nós chegamos ao fim de mais esta edição do ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Jornal ISTV Cidade. Notícias exclusivas de Uberaba todos os dias, aqui na ISTV, ao meio-dia e às 8h30 da noite. Uberaba, terra de gigantes, a cidade dos dinossauros, de Chico Xavier e do Gado Zebu, integra a programação da ISTV. Vamos mostrar Uberaba e todo o seu potencial de turismo, desenvolvimento econômico, polo de excelência em saúde, educação e muito mais. A população de Uberaba agora junta-se à rede ISTV, com mais de 150 milhões de telespectadores em todo o Brasil. Através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo. Segunda a sexta-feira, ao meio-dia e às 8h30 da noite. ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense.